no documento? O que nós podemos observar é que o INSS, o qual nós começamos a investigação, é apenas a ponta de uma série de escândalos que envolvem grupos políticos que permitiram o acesso ao poder. Da mesma forma que personagens conseguiram roubar os aposentados usando pessoas ligadas a partidos, ligadas a cargos de autoridade, também o Banco Master conseguiu, nesses últimos anos, sobreviver e, a meu ver, arquitetar todo esse golpe contra o sistema financeiro sem ser percebido. Há uma tendência, e eu tenho conversado isso com os colegas do Senado, de que uma CPMI específica para investigar o caso do banco é uma necessidade, uma obrigação deste parlamento com o povo brasileiro, porque nós precisamos identificar esses grupos que permitiram os acessos à Previdência, ao Banco Master, ao dinheiro dos servidores públicos brasileiros, que agora está desaparecido, é um prejuízo gigante, e não permitimos mais que se continue impunes, trabalhando nos bastidores aqui de Brasília. Senador, gostaria que o senhor comentasse a revelação que vieram através das mensagens do Daniel Porcaro e da sua relação com o Ciro Nogueira. Qual é a sua avaliação do senhor em relação a essa troca de mensagens? Bem, por isso eu defendo que essa investigação ela aconteça de forma transparente, com a possibilidade de manifestação de todos os envolvidos. Porque conversas esparçadas não significam nada se nós não tivermos provas robustas sobre isso. Então, fazermos um pré-julgamento é algo que não ajuda o país a esclarecer. Por isso, uma CPMI do Banco Master, a meu ver, é fundamental nesse momento para que a gente possa esclarecer todos esses detalhes, inclusive com falas do Daniel Porcaro neste parlamento, esclarecendo ao país como ele conseguiu arquitetar todo esse rombo no sistema financeiro. Agora, senador, uma outra situação é que os parlamentares que são da base aliada ao governo, eles estão criticando os senhores de não aprovarem requerimentos para investigar a Igreja Batista Lagoinha, a Clava Forte, parlamentares que são ligados à igreja, que são ligados ao Zétel. Como que o senhor analisa essa crítica? Nós temos 6 igrejas que foram citadas nas investigações. 3 delas apresentaram sinais de dinheiro recebido de uma forma indevida. As 3 tiveram o sigilo quebrado. E os sigilos estão à disposição dos parlamentares, que não comentaram mais absolutamente nada. Outras 3 igrejas receberam doações de pessoas que estão sendo investigadas e não tem nenhum sinal de lavagem de dinheiro. Os dados estão aí, é só olhar os requerimentos e, naturalmente, a diferença entre o discurso e as provas posteriores. Mais cedo, o deputado Paulo Pimenta comentou a respeito do resultado, enfim, da aplicação da quebra de sigilo do filho do presidente Lula, que teria a movimentação de 19 milhões de reais. O deputado Paulo Pimenta disse, senador, que entende que essa revelação ali, dessa movimentação financeira, mostraria uma certa inocência ali envolvendo o Lula. Qual é a sua avaliação sobre essa revelação sobre a movimentação de 19 milhões e qual é a expectativa em relação a demais informações que podem vir a ser da quebra de sigilo? Olha, eu não posso, como presidente da CPMI, fazer nenhum pré-julgamento. Nós precisamos de informações. Por isso, a necessidade de quebra de sigilo das pessoas envolvidas na investigação, e não apenas por questões políticas. Se a quebra de sigilo revelar recebimentos indevidos de pessoas que desviaram dinheiro público da Previdência, dos aposentados ou de qualquer outra área, essas pessoas têm que dar explicações à CPMI. Se nós não tivermos provas de que houve cometimento de crime, a CPMI naturalmente não tem que trazer uma pessoa aqui apenas porque ela é famosa, parente, quem quer que seja. Nós temos que ter muita clareza sobre isso. Agora, sem os documentos, nós não podemos dizer que filho do presidente, irmão do presidente, parente de senador, assessor de deputado, se são culpados ou não. A gente precisa dessa quebra de sigilo. Agora, a base do governo tem blindado. A base do governo tem nos impedido, inclusive, até de dizer se as pessoas são inocentes. E as revelações mostram que os valores são muito altos. Podem ter vindo de uma origem ilícita? Pode, mas também podem ser oriundos de esquemas que a população brasileira tem o direito de saber. Senador, fala um pouquinho
pouquinho para a gente da morte do investigado, né? Que o senhor acabou de fazer uma postagem no Rede Social X. Como que os senhores avaliaram essa morte do investigado conhecido como Sicário, né? Comparsa de Daniel Vorcado? A morte de uma pessoa dentro da sede da Polícia Federal, especialmente no meu estado, já é algo grave em qualquer situação. Especialmente um homem que, ao que tudo indica, era o braço direito de Daniel Vorcado em situações que levam sobre ameaças, versam sobre trabalhos contra jornalistas, autoridades. Essa pessoa conseguiu se matar e não há vigilância? De que maneira isso aconteceu? Eu estou oficiando o diretor-geral da Polícia Federal, o Ministério da Justiça, para que acionem as corregedorias e toda uma investigação isenta, inclusive de peritos e investigadores de fora de Minas Gerais, para que a gente possa esclarecer e ter a certeza de que não houve ali uma queima de arquivo. Porque, diante de tudo que foi revelado, da capacidade, da condição financeira do senhor Daniel Vorcado em se achar capaz de ameaçar autoridades ou de buscar naturalmente vingança contra os seus inimigos, nós não podemos agora descartar qualquer hipótese. E isso aconteceu dentro de uma sede pública da Polícia Federal e nós temos que exigir uma investigação isenta e muito transparente para todo o país. Agora, senador, o senhor falou que as quebras de sigilo são importantes para que os senhores tenham acesso a informações que possam levar a uma investigação mais apurada, mais avançada. Agora, foi revelado na quebra de sigilo essa proximidade com o Ciro Nogueira. O senhor vai conversar com o Ciro Nogueira? Ele entra na mira da CPMI? De que forma que pode avançar nesse sentido? Bem, eu não tenho que conversar diretamente com nenhum parlamentar sobre a investigação. Eu não faço isso. Porque uma vez que o nome do parlamentar apareceu, qualquer proximidade minha para tratar com esse assunto se torna naturalmente um problema. A gente precisa manter a independência e a distância. No caso das ligações com o senador, nós estamos falando do Banco Master e do escândalo financeiro. Não há nenhuma ligação direta com a CPMI com relação ao INSS, pelo menos não até o momento. Surgiram outros nomes, não o desse senador. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, as análises estão sendo feitas. Se houver envolvimento de outros parlamentares na questão do INSS, a CPMI tornará isso público e exigirá a quebra de sigilo dos assessores, dos parlamentares, e eu espero que todos, inclusive a base do governo, colaborem conosco nessa investigação. Senador, então nesse documento que os senhores analisaram ontem de madrugada, havia ali